Saber Direito desta semana, o tema é o direito anticorrupção. Você vai conhecer a teoria geral, a nova lei de improbidade administrativa e questões que envolvem corrupção nas eleições. As aulas são com o professor Igor Pinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de Justiça no Estado do Ceará e vamos dar seguimento aqui à aula sobre a nova lei de improbidade administrativa após as modificações realizadas pela Lei 14.230 de 25 de outubro de 2021. Vimos no bloco passado a questão dos requisitos negativos do ato de improbidade, isto é, quando determinado comportamento de um agente público não representa ato de improbidade administrativa e quais as consequências práticas disso. Falamos da questão da voluntariedade, do dolo específico, da expansão do dolo específico, dos ilícitos correlatos e assim sucessivamente. Vamos agora continuar na análise material e processual dos atos de improbidade administrativa. Já vimos que a lei exclui também os atos praticados pelos dirigentes partidários da sua incidência, trazendo uma imunização inconstitucional a essas pessoas que recebem, gerenciam e desviam recursos públicos muitas vezes. E agora queria trabalhar com vocês aqui uma perspectiva sancionatória dos atos de improbidade. Vejam, o comportamento do agente público que gera enriquecimento ilícito, que gera dano ao erário, que gera violação aos princípios administrativos, por si só caracterizava no regime anterior o ato ímprobo. Entretanto, especificamente no tocante à violação aos princípios administrativos, o artigo 11 diz que, para a caracterização e punição do ato dessa natureza, é preciso demonstrar uma lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Isso, porém, traz alguns problemas. Como falar sobre lesividade relevante de algo extremamente fluido, de algo extremamente de difícil mensuração, como os princípios administrativos? Contrariar a ordem constitucional de não fazer promoção pessoal, como diz o artigo 11, inciso 12. Uma vez é o suficiente ou não é suficiente? Duas, três, não há um critério objetivo. A lei, ao instituir o condicionamento de lesividade relevante para caracterização e punição dos atos que violam os princípios administrativos, traz mais um fator de impunidade diante da impossibilidade de se ter um parâmetro objetivo. Mas não para por aí. A lei também diz no mesmo artigo 11 que no caso de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, aí nas três hipóteses de atos de improbidade, a sanção vai se limitar somente a multa e reparação ao erário eventualmente existente, sem prejuízo da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente. Esse dispositivo contraria a lógica do artigo 37, parágrafo 5º, segundo o qual, nós já vimos, os atos de improbidade vão ensejar a suspensão de direitos políticos, a perda da função, a reparação ao erário, a multa, dentre outras sanções instituídas pela lei. Como dizer que esta tarifação pré-determinada, com base em conceito fluido, é constitucional? Nós sabemos que no direito penal, e se tenta fazer uma aproximação muito grande da improbidade com o direito penal, é inconstitucional toda e qualquer tarifação prévia e abstrata de sanções. Por que aqui, na improbidade administrativa, isso seria válido? Ou só há inconstitucionalidade quando é para beneficiar o réu? Não. Se
A dogmática penal, isso vem lá na questão da retroatividade penal em que se discute, deve ser aplicada na improbidade? Aqui também a mesma lógica. Não é válida a tentativa de tarifação prévia aos atos de improbidade. Isso gera inconstitucionalidade por violação ao dever da liberdade de motivação sancionatória ou livre convencimento motivado do magistrado. Então, atenção, dispositivos que restringem a priori a atuação punitiva não podem ser tidos como válidos. Aliás, a nova lei traz uma perspectiva de imunização imoral muito grande. A lei traz ou permite o que eu tenho chamado de direito ao calote. Sim, direito ao calote. Percebam os senhores que o artigo 16 trata da medida cautelar de indisponibilidade patrimonial. Esta indisponibilidade patrimonial, que era objeto de disposição genérica na Lei 8429, foi descida a minúcias na nova redação legal, de modo a inviabilizar a sua efetividade prática. Vamos aqui fazer um regime comparativo para vocês entenderem. Sob a égide da lei anterior, praticado o ato de improbidade, existente o fumus boniuris daquele comportamento, o perículo in mora para fins de reparação ao erário era tido como presumido. E presumido dentro de uma perspectiva já consagrada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Porém, agora, com a nova lei, não é mais válida esta premissa. A nova lei exige, além da demonstração do fumus boniuris do ato de improbidade, a demonstração concreta de que o réu ou investigado está praticando comportamento ali tendente a se furtar a garantia do juízo. Não vale, portanto, a presunção abstrata, a priori. É preciso que o Ministério Público, é preciso que a pessoa jurídica lesada demonstre um comportamento concreto no sentido de que o investigado ou réu está dilapidando seu patrimônio, está passando para o nome de terceiros, de laranja. Isso traz uma possibilidade de frustração à execução muito grande. Mas não para por aí. A lei, minhas amigas, meus amigos, diz que o juiz está proibido, é isso mesmo, o juiz está proibido de conceder medida de indisponibilidade patrimonial quando aquele ato tiver uma repercussão de até 40 salários mínimos. Então, imaginem os senhores que determinado membro de uma biblioteca pública, um agente público, ele resolve aqui pegar 100 exemplares do meu livro, que custa bem menos do que 40 salários mínimos. E ele subtrai esse valor e sai vendendo clandestinamente e embolsa o dinheiro. O Ministério Público descobre esse comportamento, demanda contra o indivíduo, pede que seja bloqueado das suas contas bancárias o valor equivalente ao livro no mercado, e o juiz, mesmo com a câmera que tenha filmado ele botando dentro de uma mala, saindo da repartição pública, mesmo diante da confissão do indivíduo que subtraiu o bem público, que vendeu, que se enriqueceu ilicitamente, mesmo diante de tudo isso, pelo simples fato do valor ser abaixo de 40 salários mínimos, o juiz não pode decretar a indisponibilidade patrimonial. Vai ser preciso, no caso concreto, que transcorra toda a investigação, que transcorra todo o processo judicial com defesa, com recursos, e apenas ao trânsito em julgado é que se vai poder dar cumprimento à sentença. Ou seja, estamos falando aí de, no mínimo, 5, 8, 10 anos, a depender dos subterfúgios processuais que se utilizem. Então, a lei dá esse imoral direito ao calote. É claro que esse dispositivo é inconstitucional e inconvencional. Inconstitucional porque descumpre
o princípio básico de qualquer ordem jurídica, de vedação ao enriquecimento sem causa. E, no tocante ao prejuízo ao erário, este princípio da reparação integral do dano está consagrado no artigo 37, parágrafo 5º, que traz a possibilidade de ser imprescritível os atos dolosos que repercutam no patrimônio estatal, e também o 37, parágrafo 4º, que capitula a reparação como uma das sanções, embora não seja propriamente dito. Porém, além de inconstitucional, ele é, como eu disse, inconvencional. Inconvencional porque a Convenção de Mérida estabelece o princípio da reparação integral do dano no seu artigo 35. Então, a conjugação dessas duas normas, texto constitucional, Convenção de Mérida, trazem a invalidade constitucional e convencional desse direito ao calote que a nova lei de improbidade autoriza. Mas vejam, para a decretação da indisponibilidade patrimonial, quando possível, o legislador foi muito mais ousado. E vejam como, de fato, aqui a ousadia não encontrou limites. No Código de Processo Civil, existe uma ordem dos bens que devem ser penhorados para garantir a satisfação de um crédito. Se o João compra um determinado estabelecimento comercial e não paga, o primeiro bem que deve ser indisponibilizado é o dinheiro. Isso está expresso no Código de Processo Civil. Ora, se entre os particulares o dinheiro é o primeiro dos bens a serem assegurados, na relação de dano ao erário dever-se-ia seguir a mesma lógica. Entretanto, aqui o legislador não fez isso. Aqui o legislador colocou o dinheiro lá para o final, priorizando bens móveis, bens imóveis, que são de muito menor liquidez do que a pecúnia em espécie, demonstrando o intuito de frustrar efetivamente a execução. Então, eu proíbo o juiz de indisponibilizar se for até 40 salários mínimos, aguardando a verdadeira via crucis do processo judicial por inteiro. Eu, ainda que seja hipótese que autorize a indisponibilidade patrimonial, eu não coloco o dinheiro como a medida prioritária, trazendo mais prejuízo de efetividade. E não para por aí. O mesmo legislador, ao reformar a lei, disse o seguinte: olha, juiz, se você for indisponibilizar o bem de alguém, é preciso que você garanta, primeiramente, o contraditório. Sim, você precisa mandar ouvir a parte contrária, dizer o que ela entende daquele pleito, e somente após isso você deve efetivamente decretar a indisponibilidade. Ah, mas a lei traz uma exceção. É verdade, a lei diz que quando demonstrado concretamente que a oitiva da parte contrária pode trazer prejuízo, isso pode ocorrer início litis e inaudita altera pars. Porém, isso não pode ser presumido. Então, quer o legislador, nada mais, nada menos que o Ministério Público e o juiz tenham uma verdadeira bola de cristal ou consultem videntes, porque somente assim nós poderemos dizer se vai ou não trazer algum prejuízo concreto. É da natureza humana. Se você está sendo investigado, se você está sendo processado, que ao tomar conhecimento você adote as providências no sentido de minimizar os danos. A oitiva, a intimação, a comunicação por si só trazem essa perspectiva de eventual prejuízo, mas a lei não admite mais nesse sentido. Aliás, o legislador só admite presunções objetivas a favor dos investigados, como naquela hipótese em que não atender aos pleitos da defesa, independente de qual seja ele, gera nulidade do processo. Isso demonstra o espírito que norteou a produção desta Lei 14.230/2021. Muito bem, mas nós temos algo a mais a falar no tocante aos atos de
improbidade. Uma modificação importante que vai trazer muitas repercussões práticas diz respeito à presunção de dano. Não confundam com a presunção de dilapidação patrimonial que eu falei agora. Para eu indisponibilizar, eu não posso presumir que o indivíduo vai que ele vai dispor do seu patrimônio, que ele vai dilapidar. Isso é para a indisponibilidade patrimonial. Para a imputação de um ato de improbidade que gera dano ao erário, eu não posso mais tê-lo como presumido. Um exemplo recorrente na prática: a ausência ou fraude às licitações públicas. Ora, muito comum, gestores de pequenas cidades, de médias cidades, realizarem contratações sem a observância da obrigatoriedade constitucional dos concursos públicos e das licitações. Isso fazia com que, muitas vezes, o Ministério Público olhasse para aquela contratação específica e dissesse: aqui foi feita uma dispensa de licitação para fornecimento de medicamentos no valor de 30 mil, 40 mil reais. Isso trouxe um prejuízo ao erário de 30 mil, de 40 mil, porque a ausência da licitação por si só impede a competição, impede a comparação dos preços, trazendo um dano in re ipsa, isto é, um dano decorrente do fato em si mesmo. Esse entendimento, durante muito tempo, foi consagrado no âmbito do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos. A tese firmada é: a ausência de dispensa de licitação, a ausência de licitação gera dano presumido, gera dano in re ipsa. Pois bem, o legislador resolveu então dizer que não. O legislador, no artigo 10 e seus parágrafos, fala expressamente que é vedado qualquer presunção de dano ao erário público. É preciso demonstrar dano real, é preciso demonstrar a efetividade daquele comportamento para o erário público, sob pena de absolvição. Então, compreendam, não basta mais somente o Ministério Público imputar a um gestor que ele não realizou licitação para condenar no artigo 10. É preciso que ele demonstre objetivamente que a ausência da licitação trouxe dano. E isso só é possível em duas perspectivas. A primeira delas é: muito bem, ele pagou 30 mil, 40 mil reais. O órgão acusatório deve fazer uma pesquisa de mercado e demonstrar efetivamente que os 30, 40 mil reais gastos, na verdade, só tinham um valor de mercado de 10, de 15, de 25, ou seja, trazer para dentro do processo algo que objetivamente demonstre que, a despeito da entrega daquele produto contratado ter ocorrido, isso trouxe prejuízo decorrente da ausência da competição entre os supostos licitantes que poderiam acontecer. A outra hipótese seria exatamente quando o serviço não é prestado, quando o bem contratado não é entregue. Então, se eu fiz uma dispensa de licitação de 30, 40 mil e aquilo não foi entregue mesmo, todo o procedimento formal, que muitas vezes é forjado, disser que sim, isso representa um dano concreto, porque eu paguei por algo, mas eu não recebi. Isso significa dizer, a contrário senso, que se eu realizo uma dispensa indevida de licitação, se o fornecedor entrega o produto, se presta o serviço, e este serviço ou este produto está dentro do valor de mercado ou compatível com o valor de mercado, isso não representa mais ato de improbidade administrativa do artigo 10. Isso pode representar ato de improbidade de que trata o artigo 11, por violação aos princípios da administração pública. E aí você diz: mas Igor, não há prejuízo, portanto, aqui na perspectiva punitiva. Aí é o pulo do gato.
o legislador, e ele foi muito bem assessorado na formulação dessa nova lei, muito bem, entre aspas, ele sempre seguiu um caminho voltado para minimizar as punições. E aqui é um exemplo. Por quê? Porque se o indivíduo é punido, as sanções do artigo 10, você tem patamares punitivos enormes de proibição de contratar com o poder público, de impossibilidade de integrar pessoas jurídicas que eventualmente contratem com o poder público, mas principalmente suspensão de direitos políticos. No artigo 10, você tem suspensão de direitos políticos. No artigo 11, você não tem suspensão de direitos políticos. Isso faz toda a diferença no tocante à probidade administrativa. Então, a derrubada do dano presumido, que é algo relativamente justo, tem esta repercussão prática. É preciso que o órgão acusatório traga para dentro do processo a demonstração de quanto se perdeu em dinheiro público ou se nada foi entregue. Do contrário, não haverá improbidade do artigo 10, mas somente do artigo 11. E vejam o perigo daqueles conceitos fluidos. É só no artigo 11, então a fraude à licitação, que não demonstra objetivamente quanto foi o dano, vai ser sancionada somente no artigo 11. Mas, para ser sancionada à luz do artigo 11, é preciso demonstrar que aquele comportamento gerou uma lesividade relevante. Ora, mais uma vez, o que é lesividade relevante? As teses que vão surgir são as mais mirabolantes possíveis. Vão querer fazer analogia, por exemplo, com a execução fiscal. O Estado não executa fiscalmente quem tem débitos tributários, financeiros, até 10 mil, até 20 mil, não recorre em determinadas hipóteses. Vamos usar, então, estes parâmetros aqui para a improbidade administrativa? Não me parece que é a medida mais adequada. Primeiro porque, na seara penal, não se admite que isso aconteça. A súmula 599 do STJ, por exemplo, diz claramente que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, porque não há meia lesão à moral. Ou você lesiona a moralidade, ou você não lesiona a moralidade. A mesma lógica deve valer aqui para o juízo cível e, portanto, devemos exigir sancionamento in re ipsa. Não praticou a licitação, que é uma obrigação constitucional sabida e consabida de toda e qualquer pessoa que adentra ao serviço público, não se pode ter, simplesmente pelo valor numérico, dizê-la como lesivamente ou não lesivamente de forma relevante. Atenção a esse detalhe. Muito bem. Outra perspectiva muito importante da nova lei de improbidade diz respeito ao princípio da independência das instâncias. Nós, quando lemos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Penal, aprendemos que a prática de um crime torna certa a obrigação de reparar o dano. Ora, isso acontecendo significa dizer que o fato X, que é improbidade, que é ilícito eleitoral, que é crime contra a administração, sendo sancionado na perspectiva penal, vai repercutir na obrigação de reparar ao erário. Entretanto, esses mesmos diplomas sempre deixaram consignado que, se o indivíduo for absolvido no juízo criminal por negativa de autoria, isto é, o juiz reconheceu que aquele comportamento existiu, mas que não foi o réu, isso faz coisa julgada, ou fazia coisa julgada na ação de improbidade, impedindo o seu prosseguimento. Se também na justiça criminal dizia-se que não houve o reconhecimento da materialidade delitiva, isto é, que aquele comportamento imputado não aconteceu, ele vem também como força de coisa julgada para o juízo cível e impede a sua discussão.
Eram, portanto, duas as hipóteses da coisa julgada no crime, fazendo efeito no processo civil, na ação de improbidade. Agora nós temos uma substancial modificação nesse tocante. O artigo 21, parágrafos 3º e 4º da nova lei de improbidade, diz o seguinte, que a absolvição no juízo criminal, sem especificar qual motivo tenha sido, faz coisa julgada no processo civil. Ou seja, se o indivíduo tiver sido absolvido por ausência de provas, se o indivíduo tiver sido absolvido por prescrição, se o indivíduo tiver sido absolvido por decadência, tudo isso vai impedir o prosseguimento da ação de improbidade administrativa, desde que a decisão do crime seja colegiada. Isso traz uma série de repercussões práticas e até mesmo surreais dentro da lógica do processo brasileiro. Vou dar um exemplo em que o Supremo Tribunal Federal será obrigado a cumprir uma ordem judicial de um tribunal de justiça. Isso mostra bem como a coisa está assimétrica. Eu pratiquei um fato X e daí advieram duas ações, a ação penal e a ação de improbidade. Eu fui condenado nas duas ações, recursos para o Tribunal de Justiça. Eu fui condenado mais uma vez na Justiça Criminal e a ação de improbidade ficou aqui no TJ. Eu recorri para o STJ criminalmente com recurso especial e para o STF com recurso extraordinário e veio a condenação eventualmente na improbidade, recorrendo também para o STJ e STF. Acontece que o STJ, em determinado momento, reconhece que houve a prescrição penal. Ele não me absolve, ele não diz que o fato não existiu, ele simplesmente diz, esta ação penal deve ser extinta porque houve a prescrição. E isso vai estar lá, e a ação de improbidade já vai estar no Supremo Tribunal Federal. O STF, diante desta decisão meramente terminativa do STJ, mas poderia ser também do TJ, não poderá mais julgar o recurso referente à ação de improbidade. Ele deverá simplesmente arquivar sumariamente o recurso extraordinário e remeter à origem para que não se discuta mais isso. Isso gera violação ao princípio do livre convencimento motivado, é a primeira inconstitucionalidade. Isso viola o artigo 14, ou pode violar o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, porque quando o indivíduo já estava condenado em grau recursal por ato de improbidade, e este ato disser respeito, como nós vimos, a enriquecimento ilícito e dano ao erário de forma cumulativa, o indivíduo já estava inelegível. E uma disposição instituída por lei ordinária vai ter o condão de afetar o instituto da inelegibilidade, numa clara violação ao princípio do paralelismo das formas, que diz que se determinada norma, determinada regra só pode ser instituída por uma forma específica de lei, somente esta mesma forma específica de lei pode extingui-la, pode trazer exceções ao que lá está disposto. Então, o artigo 21, parágrafo 4º, ele é manifestamente inconstitucional, porque viola o princípio do livre convencimento motivado, porque ele viola o princípio da lógica recursal de que uma corte superior é que determina como vai se comportar uma corte inferior e não vice-versa, e porque pode representar, nas hipóteses de surgimento de inelegibilidade, violação ao princípio do paralelismo das formas de que trata o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Beleza? Muito bem. Vejam que ainda há muito a se falar aqui na tocante aos atos de improbidade administrativa. Mas eu queria alertá-los para a questão da suspensão dos direitos políticos. Como eu disse, o artigo 11
não traz mais o sancionamento específico de suspensão de direitos políticos quando o ato for de violação a princípios da administração pública. Atentem os senhores que, antes da edição da Lei 14.230/2021, o ministro Gilmar Mendes deferiu uma liminar na ADI 6678, em que ele suspendeu as condenações por suspensão de direitos políticos referentes ao artigo 11. Entretanto, na sua decisão monocrática, o ministro deixou consignado que aquilo só se aplicava para os pleitos futuros, inclusive para o de 2022. Diante dessa disposição, os advogados começaram a peticionar requerendo a absolvição ou a suspensão da sanção de direitos políticos nas hipóteses em que efetivamente houvesse o surgimento disso. A questão vem sendo decidida de forma monocrática no âmbito do Supremo Tribunal Federal de forma diversa. Há um julgado de 2022 do ministro André Mendonça, atendendo a uma reclamação e suspendendo a condenação de um Tribunal de Justiça, especificamente no ponto. Entretanto, acórdão da segunda turma do STF e decisões monocráticas do ministro Ricardo Lewandowski vêm rejeitando os pedidos similares feitos por outras partes. Isso se deve exatamente porque, na decisão monocrática, o ministro Gilmar Mendes fala que aquela ressalva só se aplica para os pleitos futuros e isso não atinge as ações anteriores que foram intentadas pelo Ministério Público. Então, atenção, esse é um objeto ainda de muita discussão, de muito debate no âmbito jurisprudencial e que a gente precisa acompanhar ao longo de todo o ano para saber como a jurisprudência do STF vai se uniformizar, mas é importante já ressalvar que acórdão da segunda turma unânime nega pedido nesse sentido. E o TSE vem proferindo também decisões no mesmo sentido da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ok? Muito bem. Outra dúvida que pode surgir para o leitor mais atento no tocante à caracterização dos atos de improbidade diz respeito a quais atos estão submetidos à lei de regência. São somente os atos funcionais? São somente os atos propter officium, isto é, aqueles praticados no exercício ou a pretexto da função, ou os atos privados do agente público também estão submetidos à lei de improbidade? Vejam, me parece que a reforma legislativa foi muito taxativa e muito direcionada no sentido de exigir que somente os atos oficiais, somente os atos praticados no exercício da função ou aqueles praticados com facilidades inerentes ao exercício do seu cargo devem ser sancionados. Os atos privados, a priori, estão excluídos da incidência da lei de improbidade. Vamos dar aqui um exemplo dos atos propter officium para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Eu sou um policial e ostento ali a arma da corporação nas minhas folgas, nos feriados, nas minhas férias. E com essa arma, eu eventualmente pratico um homicídio contra um terceiro. Isso pode ser encarado como um ato de improbidade? A priori não, porque mesmo sendo uma facilidade decorrente do meu cargo policial ostentar arma, isso não traz nenhuma violação à probidade administrativa por si só. Mas vamos pegar outro exemplo. Eu, Igor, sou secretário municipal e chega numa sexta-feira, 5h30 da tarde, 6 horas da noite, o prefeito me chama e diz: ó, Igor, não vai dar para você continuar. Eu vou nomear outro secretário, na verdade já nomeei, e estou lhe comunicando aqui por respeito, quero agradecer o seu serviço, etc. E eu peço a ele uma deferência, eu digo: tá bom, prefeito, mas
isso vai me trazer muito desgaste, vamos deixar então isso para anunciar só na segunda-feira, eu vou fazer uma viagem, eu fico longe dos holofotes, evito problema, e ficamos acordados assim. O prefeito segura a publicação, embora o decreto já esteja assinado, me exonerando, e vamos todos para casa. Quando chega no sábado pela manhã, eu não sou mais secretário, porque o ato de exoneração já está assinado, eu me retiro e vou à secretaria e lá dentro, porteiro tem em mim, tem na minha figura ainda o secretário municipal. Eu digo, eu vim buscar uns computadores de última geração aqui, porque estão dando problema, vou levar para garantia, vou viajar e tal. E o porteiro, naturalmente, acostumado com o meu trânsito e o meu acesso decorrente da função pública, me permite sair com o maquinário. Entretanto, eu levo o maquinário e destruo, taco fogo, ou mesmo vendo e me enriqueço ilicitamente. Eu não sou mais agente público. Eu pratiquei ato de improbidade? Claramente que sim, porque eu violei a probidade administrativa e eu violei me valendo de uma condição funcional que mesmo que eu não tivesse formalmente, eu aparentava ter. Ali foi uma facilidade decorrente do posto público que eu tinha. Então, a gente, nos atos propter officium, precisa verificar se aquele comportamento viola a probidade administrativa. Se violar, ainda que não se exerça efetivamente o cargo, é natural que a lei de improbidade incida na questão, tá bom? Mas vejam só, nós firmamos a premissa de que os atos privados, por si só, não configuram atos de improbidade administrativa. Aqui é muito importante nós nos atentarmos para a questão dos licitantes. Eu defendo expressamente que os atos particulares que violem a probidade administrativa devem ser sancionados à luz da Lei 8429. E vou dar um exemplo aqui que acontece muito no país afora. Duas empresas resolvem se ajustar, se conluiar para fraudar, para fazer ajustes recíprocos em licitações públicas. Ou um licitante ameaça outro licitante, oferece dinheiro a outro licitante para que ele não participe de determinado procedimento licitatório. Isso é crime, crime contra a administração pública. Isso está capitulado no Código Penal, como fraude à licitação, como perturbação e impedimento ao processo licitatório, artigo 337-K do Código Penal. Ora, eu vou ser punido na seara criminal por violar a moralidade administrativa subjacente aos certames licitatórios, mas eu não posso ser sancionado na perspectiva da improbidade administrativa? Isso não faz o menor sentido. É por isso que os atos de particulares que se relacionam ou tensionam se relacionar com o poder público, como nesta hipótese, devem sim estar submetidos à lei de improbidade administrativa, assim como o ato de qualquer agente público. A lei de improbidade não serve somente para políticos, serve para policiais, serve para juízes, serve para promotores. Agora, é claro que se precisa demonstrar o chamado dolo específico, o ato de alguém investigar outra pessoa sem prova por si só, não é improbidade administrativa. Primeiro porque seria uma suposta violação aos princípios da administração pública. E este tipo de improbidade exige necessariamente a tipicidade cerrada no artigo 11 e não há mais essa possibilidade. Mas, se ficar caracterizada a subsunção a determinada hipótese específica, aí sim fica claramente demonstrado o ato de improbidade. Muito bem.
Outro ato de improbidade que nós precisamos ficar atentos e que está na ordem do dia diz respeito à violação à vedação de promoção pessoal na publicidade oficial. Nós sabemos que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz expressamente que é proibido que na propaganda de atos oficiais seja feita promoção pessoal, maniqueísta, de exaltação a agentes públicos. Isso, do artigo 37, parágrafo 1º, sempre foi condenado como improbidade por violação ao artigo 11 da Lei 8429 de 92. Agora, o artigo 11 tem inserido o inciso 12. E o inciso 12 diz que é ato de improbidade descumprir o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, quando houver dispêndio de recursos públicos que tragam o enaltecimento do agente público. Ora, até aí, nada de novo no cenário ordinário, no cenário comum. Ou seja, fez a publicidade do órgão oficial com a imagem reiterada do gestor de plantão, seja presidente, governador, senador, deputado, prefeito, principalmente no âmbito do chefe do Poder Executivo, isso vai caracterizar ato de improbidade. Mas a grande discussão que se faz é, e os perfis privados? Os perfis privados de agentes públicos, de chefes do Poder Executivo, que promovem o seu enaltecimento a partir de atos oficiais, caracteriza ato de improbidade ou não caracteriza? Veja, a resposta vai depender do caso concreto. E por que vai depender do caso concreto? Vai depender porque, primeiro, é preciso demonstrar que naquele contexto da publicidade houve uso de dinheiro público, houve uso da estrutura pública para promover o enaltecimento do agente público. Se isso ficar provado, vai sim caracterizar ato de improbidade. E aí você vai dizer, mas Igor, o perfil é privado. Pois é, o perfil é privado. Mas quando o gestor, seja ele quem for, usa o seu perfil privado como mecanismo alternativo, como solução lateral, como mecanismo político eleitoral de promoção pessoal, ele está se submetendo ao regime de direito público e não pode simplesmente invocar o perfil privado, dizendo que o regime jurídico é de direito privado. Até porque ele só teve acesso àquela informação, até porque ele só pôde divulgar aquilo vinculando a sua imagem porque ele tem um cargo público. Então, é preciso ficar atento a essa questão do uso de perfis privados de gestores para enaltecimento de atos estatais. Isso pode caracterizar ato de improbidade. Aliás, antes da reforma, o STJ já possuía decisões nesse sentido e me parece que é algo muito razoável a se continuar na atual quadra, ok? Muito bem, pessoal. Outra questão que nós precisamos falar diz respeito à prescrição na nova lei de improbidade. A lei, na redação anterior, possuía um prazo de 5 anos de prescrição após o exercício do cargo, do emprego, do mandato ou da função pública. Isso significava dizer, por exemplo, que um prefeito que praticasse um ato de improbidade no seu 2º ano, ele estaria ali esperando os 2 últimos anos, se fosse reeleito, mais 4 anos, e depois é que começaria o prazo de 5 anos. A nova lei, entretanto, no artigo 23, faz uma substancial modificação e diz que o prazo de prescrição é uniformemente de 8 anos. 8 anos a contar da prática do ato ou do fato. Então, um agente público que eventualmente pratique o ato de corrupção ali no 1º mês, no 2º mês, no 1º ano, e que ele se reeleja no âmbito do Poder Executivo, ele vai ter 1 ano ali para rezar para que esse ato não seja descoberto, sob pena de ser
brindado com a prescrição. É claro que a lei traz uma exceção. A lei diz que no caso de atos de improbidade de maneira contínua, permanente, a prescrição vai correndo a partir de cada novo ato. Então, se eu montei um esquema de corrupção dentro de determinada gestão pública e ele se sucede ao longo do tempo, o último ato é que será o termo inicial da contagem do prazo de 8 anos. Isso, porém, tem alguns problemas práticos. Primeiro, a lei não diz o que é continuidade para fins deste prazo da lei de improbidade. E aí me parece que se ela não disse, nós vamos ter que usar a analogia com o Código Penal, com a jurisprudência que fala da questão do prazo de 30 dias, tá certo? Mas não para por aí. Ainda na prescrição, foi instituído o regime de prescrição intercorrente. Isto é, a lei fixou determinados marcos interruptivos e também suspensivos. E disse que, se entre um e outro marco transcorrerem mais de 4 anos, mais da metade daquele prazo, será decretada a prescrição intercorrente. E vejam como isso é extremamente perigoso. Um estudo feito pelo CNJ demonstra que as ações de improbidade, em média, demoram de 4 anos e 1 mês a 4 anos e 3 meses, na perspectiva mais célere. O Legislativo ignorou esse dado empírico, este dado estatístico oficial, e disse que não, são somente 4 anos sob pena de se arquivar a ação. Independente da quantidade de réus, independente da complexidade do caso, independente dos mecanismos e subterfúgios protelatórios utilizados pela defesa. Quem conhece o cotidiano das ações de improbidade sabe que julgar uma ação de improbidade da citação para a condenação, por exemplo, em 4 anos, é praticamente impossível se estivermos principalmente a tratar de ações com diversos réus. Esse dado é agravado ainda mais quando nós olhamos para os demais prazos de prescrição intercorrente. Quando nós falamos de uma execução fiscal, por exemplo, a execução fiscal goza de um prazo de prescrição intercorrente de 5 anos. A improbidade, por seu turno, somente de 4 anos. Ou seja, interessa mais para o Estado receber o dinheiro de um tributo não pago do que punir agentes que praticam atos de corrupção. Esses dados demonstram efetivamente a manifesta desproporcionalidade desse prazo de 4 anos em específico, que gera vedação à proteção deficiente do bem probidade administrativa. Vejam, portanto, que é algo extremamente grave na perspectiva do prazo. E é mais grave ainda, porque imagino, senhores, que os prazos processuais contam-se daqui para frente. Aqui não há aquela discussão sobre a retroatividade ou não do direito material. Daqui para frente, é preciso que o judiciário imprima velocidade ímpar às ações de improbidade, sob pena de nós termos um verdadeiro festival de arquivamento por prescrição intercorrente, trazendo a sensação de manifesta impunidade. Então, atenção a essa questão da prescrição intercorrente, beleza? Muito bem. Eu ainda queria falar com vocês sobre a legitimidade da ação de improbidade. A lei no artigo 17 sempre deu legitimidade ativa ao Ministério Público e às pessoas jurídicas lesadas. A Lei 14.230 conferiu legitimidade exclusiva ao Ministério Público. Essa legitimidade exclusiva ao Ministério Público foi objeto de uma ADI
e recentemente teve liminar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que podem sim as pessoas jurídicas lesadas ajuizarem a ação de improbidade administrativa, tal qual estabelecido anteriormente, de modo que não há prejuízo à continuidade das ações anteriormente intentadas. Essa é uma novidade jurisprudencial confrontando a opção legislativa e certamente é a primeira de várias decisões que vão vir aí a dar uma nova interpretação ao texto. Bem, pessoal, eu queria encerrar com vocês aqui nesse bloco agora com as questões do quiz. Vamos lá à tela, por favor. Sobre a reparação ao erário, assinale a alternativa correta. A. Existe a solidariedade entre todos os envolvidos. Esse item está errado, inclusive, é uma novidade da nova lei em que se veda a solidariedade entre os investigados em ação de improbidade. B. O perículo in mora é presumido para fins de indisponibilidade patrimonial. Está errado, nós vimos que, inclusive, o perículo in mora presumido é reconhecido pela jurisprudência do STJ à luz do texto antigo da lei, mas que a nova lei veda especificamente isso. C. Ao juiz é vedado determinar a indisponibilidade patrimonial nos casos de até 40 salários mínimos. Correto? Isso é o que se chama de direito ao calote, como eu disse para vocês, em que o juiz pode ali decretar a indisponibilidade patrimonial. Beleza? Então, item C, alternativa correta. Bem, pessoal, então vamos à próxima questão, por favor. Sobre o procedimento da ação de improbidade, assinale o item correto. A. Ainda existe a necessidade da dupla notificação dos requeridos. Essa também é outra modificação ocorrida no bojo da lei. Antigamente, o procedimento era: ajuizou a ação, havia uma notificação para a defesa preliminar, depois recebimento da ação, citação e contestação. Agora, o rito traz somente uma manifestação. O juiz recebe a petição inicial, manda citar, apresenta a contestação, eventualmente tem uma réplica para o Ministério Público e, a partir daí, o processo segue seu trâmite regular. Item B. O afastamento é possível apenas no caso de risco à instrução processual. Essa também é outra modificação muito salutar feita pela lei. Antigamente, o artigo 20, parágrafo único, dizia que, para o afastamento de um agente público da sua função pública, exigia-se demonstração concreta de um ato que prejudicaria a instrução processual. Isso é, destruição de documentos, coação de testemunhas e atos dessa natureza. Agora não. Agora, se eu tiver um mero risco, um mero receio da reiteração do ato de improbidade, isso autoriza o afastamento nos termos do artigo 20, parágrafo 1º. Afastamento esse que pode ser decretado pelo prazo de até 120 dias, como diz o mesmo parágrafo 1º do artigo 20, com possibilidade de renovação por igual período, desde que devidamente fundamentado pelo magistrado. Item C. Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias. Correto. A lei diz expressamente que de todas as decisões interlocutórias no processo judicial, cabe agravo de instrumento. Essa, inclusive, é a atual interpretação do STJ sobre o artigo 1055 do CPC. Portanto, a alternativa correta, item C. Podemos passar à próxima questão. Assinale o item incorreto sobre a ação de improbidade. Item A. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão. Correto. Trata-se de disposição expressa da nova lei, com alteração dada pela Lei 14.230, e me parece até que aqui vai ser utilizada
a diretriz do juízo criminal, o direito ao silêncio parcial, ao interrogatório parcial, de só responder às perguntas da defesa, se não quiser falar as perguntas do magistrado. Item B. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Correto, também é disposição expressa da nova lei nesse sentido. Item C. Existe reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Veja, a nova lei diz expressamente que não há mais julgamento, reexame necessário nas ações de improbidade administrativa. Havia uma discussão muito forte no âmbito da jurisprudência, mas a lei veio aí pacificar essa questão. Item D. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder por ação de improbidade, até que a decisão transite em julgado. Veja, essa disposição ela está incorreta à luz da nova lei de improbidade e é por isso que o gabarito é a letra D. Então, pessoal, a gente encerra por aqui o estudo da nova lei de improbidade. Certamente haveria espaço para falarmos de outros aspectos, entretanto, temos assuntos diversos a falar e vamos, a partir do próximo bloco, trabalhar a questão do combate à corrupção em ano eleitoral. Aguardo vocês, até lá, um grande abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.